Pare. Não role a tela. Fique exatamente onde você está. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana. E eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Uma resposta que tem seu nome, seu endereço e sua hora. Você conhece essa sensação. A vibração no peito quando um sinal chega, como um celular tocando no bolso do casaco que você não consegue alcançar a tempo. Um arrepio que sobe pela nuca e desce pela espinha, uma certeza momentânea de que aquilo foi para você. Uma palavra, um número, uma imagem que pisca na sua frente e te deixa com o coração acelerado. E logo em seguida, o ofuscamento. A luz é tão forte que cega. A mensagem se torna ilegível e você fica apenas com o eco da certeza, mas sem a substância dela. É a terceira vez que você vê 11 no relógio hoje. É aquela palavra específica num outdoor que parece saltar em neon na sua direção enquanto você dirige, mas o pensamento se perde antes que você entenda a conexão. É a sensação de que Deus está te cutucando, te chamando, te apontando uma direção, mas algo sempre acontece no segundo seguinte. Uma notificação no celular. Alguém te chama, a buzina do carro de trás, e o fio da meada se perde. O sinal passa, e você fica para trás, com essa cegueira luminosa, essa ansiedade de quem sabe que foi chamado, mas não consegue ler o endereço no convite. Nos próximos minutos, eu tenho 3 missões para cumprir com você. A primeira é te entregar o nome e o mecanismo exato do inimigo que tem feito isso com você. Sim, ele tem um nome, e a sua tática é justamente essa: ofuscar a luz com mais luz, para que a mensagem de Deus chegue até você, mas se torne ilegível. Você sente o pulso, mas não decodifica a informação. A segunda missão é te entregar um decreto noturno de 3 minutos, um protocolo espiritual que você vai poder executar ainda hoje, antes de dormir, para silenciar o ruído do ofuscador e abrir a frequência exata na qual o céu está tentando falar com você há semanas. E a terceira e mais importante é te revelar uma única palavra em hebraico, uma palavra-evento que, quando entendida, reconfigura tudo o que você pensa sobre receber um sinal de Deus. Ela é a chave que abre a carta que você tem carregado sem conseguir ler. Se você sente o peso disso, se você se reconheceu em cada uma dessas palavras, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu essa vibração no peito quando um sinal chega, como um celular tocando no bolso de um casaco que você não consegue alcançar a tempo? Aquela voz fria que sussurra que isso é só a sua imaginação, que você está vendo coisas. E se essa dor, essa sensação de quase, não for sua imaginação, mas um aviso espiritual de que esse padrão que se repete não é apenas coincidência, mas um chamado para você parar por 3 minutos e decodificar a mensagem que o céu enviou com o seu nome? Enquanto muitos veem os sinais e aceleram o passo, com medo do que podem significar, poucos entendem que existe um endereço que precisa ser confirmado, uma mensagem que precisa ser lida e um coração que ouse dizer: estou ouvindo. Mas e se a resposta para essa cegueira luminosa estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada arrepio que você ignorou, cada número repetido que você descartou como acaso e cada noite que você passou acordado pensando o que isso significa, se forem sinais de que Deus está te convocando agora para a clareza? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de duvidar da sua conexão com Deus, entregar a ansiedade da decodificação nas mãos do Pai e transformar a oração da noite em um momento de recepção e clareza espiritual, sem dúvida, sem confusão e sem aceitar a névoa espiritual como parte da sua rotina. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo.
Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram, mesmo sentindo no coração que algo está errado com o seu sono, com a sua paz e com a sua noite. Não espere o próximo sinal passar por você sem ser lido. Não espere mais uma noite de ansiedade para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora. Baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para acalmar sua alma, renovar suas forças e preparar você para decodificar cada sinal que Ele envia. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo Deus pode te mostrar que a clareza que você busca está a uma oração de distância. Existe uma cobertura que Deus coloca sobre os seus escolhidos. Uma sombra de proteção, onde o ruído do mundo não entra e onde a luz dos sinais de Deus não ofusca, mas ilumina. Muitos vivem a vida inteira debaixo do sol, tentando decifrar os sinais com a própria força, sem saber que o lugar da revelação não é na luz forte, mas na sombra da presença dele. É nessa sombra que a mensagem se torna clara. E para você entrar debaixo dessa cobertura hoje, existe um primeiro passo, um ato de fé que informa ao céu e ao inferno que você não vai mais descartar os sinais como coincidência. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado, sinal recebido. Isso não é um comentário comum, é um registro. É você dizendo em voz alta, eu ouvi, eu vi, eu senti, e desta vez eu não vou deixar passar. O sinal que chegou até mim tem dono, e o dono sou eu. E sobre exatamente isso, sobre aquele número repetido que você viu, sobre aquela palavra no outdoor que saltou aos seus olhos, sobre aquela notificação antiga que subiu na sua tela, há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente nos próximos 3 minutos de silêncio que Deus está te pedindo, e que eu vou te mostrar mais adiante. Ele é a primeira ferramenta para transformar essa cegueira luminosa em visão clara. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, se a urgência da vida te chamar, eu já deixei esse decreto noturno de 3 minutos te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre o seu coração, que é o lugar que precisa ser coberto. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu te falei do sinal, do ofuscamento, da mensagem ilegível. Mas eu não te disse o que acontece quando um sinal específico, enviado com endereço e urgência, é ignorado repetidamente. Existe um custo, existe um peso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Fecha os olhos por um segundo. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela e ouça a minha voz. Esqueça por um instante onde você está, o que tem para fazer daqui a 10 minutos. Nós vamos fazer um registro, você e eu. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que a sua rolagem parou exatamente aqui hoje. O primeiro sinal é um pulso no peito. Não é uma dor, não é uma arritmia. É uma vibração interna, silenciosa, que acontece um segundo antes de você olhar para o relógio e ver um número repetido. É a sensação de que algo te avisou para olhar. É o mesmo pulso que você sente quando pensa em alguém e no minuto seguinte a pessoa te manda uma mensagem. Você tem sentido esse pulso, essa notificação interna, mas tem tratado como ansiedade, quando na verdade
é o aviso de chegada de um pacote do céu. O segundo sinal é o da palavra órfã. Você está dirigindo ou no transporte público e uma única palavra salta de um outdoor, da lateral de um ônibus ou da capa de uma revista numa banca. A palavra parece acender em neon. Por um segundo, ela faz todo o sentido do mundo, conectando-se a uma oração que você fez no dia anterior. Mas o momento passa, o trânsito anda, e a conexão se quebra. Você fica apenas com a palavra, agora órfã de significado, e a frustração de ter perdido algo importante. O terceiro sinal é o da frequência emprestada. Você está no silêncio do seu quarto e, de repente, a letra de uma música que você nem gosta começa a tocar na sua cabeça. Especificamente um trecho que responde a uma pergunta que você não teve coragem de fazer a Deus. Ou então, você para no semáforo e a música que toca no rádio do carro ao lado é a mesma que estava na sua cabeça segundos antes, com a letra exata que seu espírito precisava ouvir. E você pensa, que coincidência. Mas não é coincidência. É uma frequência que Deus emprestou para furar o bloqueio do ofuscador. E sobre a música no rádio do carro ao lado que você reconheceu agora, eu já deixei clareza te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o ofuscador se especializou em te fazer acreditar que isso é apenas acaso. Mas fica, o quarto sinal é somático, ele acontece no corpo. Você está prestes a tomar uma decisão, a enviar uma mensagem, a aceitar um convite, e um calafrio percorre a sua espinha. Ou então, um calor súbito no peito, uma paz instantânea que te faz hesitar. Seu corpo está reagindo ao espírito, te dando um sim ou um não, que a sua mente ainda não processou. Mas a voz da razão entra logo em seguida, dizendo que é só o ar-condicionado ou o café que você tomou. E você ignora a testemunha mais fiel que Deus colocou dentro de você, o seu próprio corpo. O quinto sinal é o da notificação fantasma. Seu celular está na sua mão, e sem que você faça nada, uma notificação antiga, de meses atrás, sobe para a tela. Uma mensagem de um amigo, um lembrete antigo, um versículo de um aplicativo. E a frase que está ali parece ter sido escrita para o seu dia de hoje. É uma resposta direta, clara. E por um segundo, você fica em choque. Mas então, você balança a cabeça, atribui a um bug no sistema e fecha a tela perdendo a carta que o céu deu um jeito de te reentregar. Agora pega um segundo. Respira fundo. Quantos desses 5 bateram no seu coração? 3? 4? Todos os 5. Se você reconheceu pelo menos 3, então está confirmado. Você não está imaginando coisas. Você não está enlouquecendo. Você está sob uma tentativa de comunicação direta do céu que está sendo sistematicamente ofuscada, embaralhada. A luz está chegando, mas o código está sendo trocado. Agora que você reconheceu pelo menos 3 dos 5 sinais, você entende que não é como muitos que veem os sinais e aceleram o passo, com medo do que podem significar. Você é um dos que param para ouvir. Então volta lá no comentário, encontra o seu nome e reforça aquela palavra. Escreva de novo, ou pela primeira vez, sinal recebido. Porque cada comentário que sobe, cada registro que é feito, informa ao algoritmo do espírito que há uma alma aqui que não aceita mais ter a sua correspondência celestial violada. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente este estado de receber um sinal como um evento, uma coisa que acontece, e não apenas uma palavra que se ouve. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre o que está em jogo enquanto o nome opera em ti. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. Por isso, eu vou pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando, e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce.
Porque essa vibração no peito, esse celular tocando no bolso do casaco da alma, que você não consegue alcançar, não é imaginação sua. Essa voz fria que sussurra que é tudo coincidência, que você está apenas cansado, é a assinatura de um inimigo espiritual. O padrão dos 5 sinais que você acabou de reconhecer não é um acaso, é um aviso. Um aviso de que o decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. E entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o ofuscador conhece melhor do que você. Ele se especializou em operar nesse espaço, não porque a unção foi revogada, mas porque chegou a hora dos próximos 3 minutos de silêncio, e você ainda não tinha a ferramenta para calar o ruído dele. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de fé que estavam exatamente onde você está agora, sentindo o arrepio da chegada de um sinal, mas ficando apenas com a frustração dele ter se perdido. Eu vi o olhar de quem via 11 pela 5ª vez no dia, se transformar no olhar de quem finalmente entendia a mensagem por trás do número. Eu vi a palavra solta num outdoor, que antes gerava angústia, se tornar a bússola para a decisão do dia seguinte. Eu vi a notificação fantasma, que antes era um bug do sistema, se tornar a carta selada que Deus reenviou. E não porque essas pessoas se tornaram mais inteligentes, foi porque o ofuscador, que tinha entrado na brecha entre o sinal e a decodificação, foi finalmente nomeado e expulso. Quando eu uso essa palavra, o ofuscador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a entidade espiritual que se especializou em embaçar, distorcer e embaralhar a frequência limpa do céu para você. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada arrepio que você ignorou não se dissipou no ar. Ele se acumulou como um calafrio de dúvida no seu peito, te fazendo questionar a sua própria sensibilidade espiritual. Cada número repetido que você descartou, como acaso não foi um erro na Matrix. Ele se tornou um dígito a mais no código de erro que hoje pisca na tela da sua paz interior, te mantendo em um estado de alerta ansioso. E cada noite que você passou acordado, olhando para o teto e perguntando o que isso significa, não foi apenas insônia. Foi o inimigo roubando o seu descanso e semeando semanas de um cansaço sem resposta e sem direção, te convencendo de que a voz de Deus é confusa. Antes de eu nomear o decreto que silencia essa estática espiritual, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É um ato profético, um registro que informa ao céu que você está pronto para receber o que tem o seu nome. Faz isso agora. Eu espero. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Não se engane, ele não é um livro sobre dormir melhor. Ele é uma ferramenta de guerra espiritual para retomar o controle das suas noites e parar de duvidar da sua conexão com Deus. Ele existe para que você possa entregar a ansiedade da decodificação nas mãos do Pai e, finalmente, transformar a sua oração da noite em um momento de recepção e clareza espiritual. Ele te mostra como usar o silêncio da noite não para lutar contra pensamentos, mas para abrir a frequência exata e ouvir as respostas para as perguntas que você fez durante o dia. Não espere mais uma noite de angústia para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o ofuscador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre a sua clareza. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse amém é o seu selo de que a névoa espiritual não faz mais parte da sua rotina, pois está escrito. E a palavra que desce agora é a arquitetura dessa certeza. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, Deus declara: Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você entende o peso disso? O céu não te chama por coincidência. Ele te chama pelo nome. O sinal não é genérico, ele tem o seu endereço.
Um escolhido que não aprende essa arquitetura de ser chamado pelo nome vive como um órfão espiritual, esperando por sinais genéricos. O guia digital, no primeiro comentário fixado, foi construído sobre essa arquitetura, para que você sobreviva ao ofuscamento e habite na certeza de ser chamado pelo nome. E o valor para ter acesso a essa arquitetura é menor do que o preço de uma passagem de avião que você comprou para fugir de um problema que viajou com você na mala. É menor do que o valor de 3 sessões de terapia que te deram um diagnóstico, mas não te deram o decreto de cura. É menor que o custo de um jantar caro que você pagou para celebrar algo que no dia seguinte já não tinha mais sabor. Eram escolhas para aliviar a dor. E aqui, diante de algo que pode mudar a sua paz pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos. É porque o ofuscador se especializou em te fazer desvalorizar tudo o que te aproxima da clareza. Essa hesitação tem nome. É o ofuscador sussurrando que a clareza tem um preço alto demais para você, quando o preço da confusão você já paga todas as noites e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir a presença de Deus te dando clareza sobre esses segredos, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu, porque a obra é do Pai, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua paz e a clareza para os seus próximos passos. Não há razão para não tentar, a menos que o medo de ouvir a Deus seja maior que o cansaço de não o entender. Uma mulher me escreveu dizendo que via 444 há 3 meses e achava que era um aviso de morte. A ansiedade a estava consumindo. Na primeira noite, ela aplicou o segundo segredo do guia. Eram 3 da manhã. Pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz e sonhou com um campo verde. Ela entendeu que 444 não era sobre fim, mas sobre um novo território que Deus estava entregando a ela. Um homem de 42 anos estava prestes a assinar um contrato que parecia perfeito. No caminho para a reunião, ele viu a palavra retorna na lateral de um caminhão. O arrepio veio, mas ele ignorou. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele baixou o guia. Ao aplicar o 5º segredo, o da pergunta selada, o nome do sócio dele veio à sua mente com um alerta vermelho. Ele cancelou a reunião no dia seguinte. Uma semana depois, descobriu que era um golpe que o levaria à falência. Talvez daqui a 3 horas você esteja na mesma situação de uma jovem que me escreveu. Uma notificação de uma conversa de 2 anos atrás apareceu na tela dela. A frase era: "Você é mais forte do que pensa." Ela printou, mas não entendeu. A depressão a estava cercando. Ela baixou o guia, sentindo que era sua última tentativa. Naquela noite, ao aplicar o 7º segredo, o do selo da promessa, ela entendeu que Deus estava reativando uma palavra antiga de identidade sobre ela. Ela me escreveu chorando, dizendo: "Eu não estava vendo um fantasma. Eu estava recebendo a minha identidade de volta. Cada arrepio que você ignorou é um segundo a mais de vantagem que você deu ao inimigo no campo de batalha da sua mente. Cada semana que você passou vendo números repetidos, sem entender o código, é um tijolo a menos na muralha de proteção da sua casa. E cada ano que você vira sem a clareza sobre o chamado de Deus é a prova de que essa cegueira luminosa continua chegando, e a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa cegueira luminosa, esse dano acumulado de ver a luz e não ler a mensagem, continua chegando, sem que você consiga ler. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa, escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje.
E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte. De tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós podemos falar sobre o nome. Porque, como eu te disse, o nome sem o instrumento te deixa exposto. Mas agora você está coberto. Há uma palavra. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite, nesta hora. Ela não significa apenas palavra, ela significa palavra-evento. A coisa que acontece por causa do que foi dito. E entender essa palavra é a diferença entre ver o relâmpago e receber a chuva. Fica, e agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Eu não podia te entregar essa palavra antes, porque um nome sem cobertura é como uma espada sem escudo. É uma arma que pode ferir quem a empunha. Mas agora, coberto pelo que te foi entregue, você está pronto. Você não vai apenas ouvir, você vai entender. O que está acontecendo com você tem um nome, e esse nome é a chave da sua liberdade. A palavra está em hebraico. É a palavra dabar. Escute bem. D-A-B-A-R. A maioria dos tradutores a verte simplesmente como palavra. Um substantivo, uma coisa que se diz. Mas isso escolhido é apenas a casca. O significado verdadeiro de dabar não é a palavra que se fala, mas o evento que acontece por causa da palavra que foi dita. É a palavra acontecimento. Quando Deus libera um dabar, Ele não está apenas se comunicando, Ele está criando uma realidade. E é aqui que o mecanismo do ofuscador é exposto. Ele não impede o dabar de Deus de chegar até você. Ele é mais sutil. Ele permite que a parte evento do dabar chegue, o arrepio, o número repetido, a palavra que salta do outdoor. Você recebe o pacote, mas ele ofusca, ele embaralha, ele distorce a parte palavra do dabar, o significado, a instrução, a clareza. Você sente o impacto do evento, mas não decodifica a mensagem. Você fica com um dabar quebrado, um acontecimento sem tradução. E um acontecimento divino sem tradução gera ansiedade, não paz. Isso não é novo. Esse mesmo ofuscamento aconteceu em reinos e palácios, e a chave para quebrá-lo foi registrada nos céus há milênios. A sua história hoje é um espelho da história de um jovem chamado Daniel. E é a história dele que o céu te envia como mapa esta noite. Daniel era um jovem hebreu, levado como prisioneiro para a Babilônia. Ele perdeu sua terra, sua liberdade, mas carregava dentro de si algo que a Babilônia não podia aprisionar. Um espírito de excelência e uma frequência de recepção divina que ele se recusava a sujar. Sua primeira prova não foi de interpretação, mas de pureza de recepção. Ele se recusou a se contaminar com o banquete do rei, com o ruído do mundo, para manter o seu canal com o céu limpo. Ele sabia que para decodificar a mensagem do Rei dos Reis, ele não podia ter a estática do banquete de um rei terreno. Anos depois, o rei Nabucodonosor tem um sonho, um sinal, um dabar noturno, mas ao acordar, o esquece. Ele exige o impossível de seus magos, que revelem o sonho e a sua interpretação, que recebam o sinal que ele perdeu e o decodifiquem. Eles não podem. Daniel se retira, não para estudar, mas para orar, e Deus lhe entrega ambos, o sinal perdido e o código para abri-lo. O clímax acontece anos mais tarde, no palácio de Belsazar. Em meio a uma festa profana, uma mão fantasmagórica escreve na parede. O sinal é visível, público, aterrorizante. O evento do dabar chegou com força total, mas a palavra é ilegível. Todos os sábios, astrólogos e magos são chamados, mas eles estão cegos pelo ofuscamento do medo. Eles veem a luz da escrita,
mas não conseguem ler. É então que a rainha mãe se lembra. Há um homem em teu reino que tem o espírito dos deuses santos, luz e inteligência e sabedoria. Daniel entra na sala. Ele não precisa de ferramentas externas, de tochas, de lupas. Ele olha para a parede e lê o que já estava revelado. Mene, Mene, Tequel, Ufarsim. Contado, contado, pesado e dividido. Onde todos viam um borrão luminoso de terror, Daniel viu a palavra evento, o Dabar completo. Ele não trouxe uma luz de fora, ele carregava a luz de dentro. Daniel é o registro eterno de que para cada sinal que o céu envia para a terra, há um decodificador designado. E hoje, escolhido, esse decodificador é você. O mesmo Espírito que habitava em Daniel, o Espírito que traduz a escrita de Deus, está disponível para você agora, para traduzir o sinal que chegou até a sua casa, que piscou na sua tela, que arrepiou a sua pele. O que era ilegível está prestes a ser lido. Pense nisso através de uma outra história. A alegoria do carteiro com a carta de cristal. Em um reino antigo, as mensagens mais urgentes do rei não eram escritas em papel, mas gravadas magicamente dentro de esferas de cristal que brilhavam com uma luz própria. Um jovem carteiro foi designado para entregar uma dessas esferas ao capitão da guarda da fronteira distante. A esfera brilhava, pulsava em sua bolsa, mas as palavras gravadas no seu centro só podiam ser lidas sob um ângulo específico de luz e com o coração calmo. O carteiro, no entanto, era ansioso. Sentindo o peso da missão, ele tentava ler a mensagem o tempo todo. Ele parava no caminho e virava a esfera contra o sol do meio-dia, contra a lua cheia, contra a luz da fogueira do seu acampamento. E quanto mais luz externa ele jogava sobre a esfera de cristal, mais ela brilhava, e mais as palavras gravadas em seu interior ficavam ofuscadas, ilegíveis. Ele via o brilho, mas não a escrita. Ele chegou ao posto da fronteira frustrado, exausto, quase chorando. Ele entregou a esfera ao capitão e disse: "Eu falhei. Tenho aqui uma mensagem urgente do rei, mas não consigo lê-la. Quanto mais eu tento, mais ela se esconde." O velho capitão pegou a esfera, mas ele não a levou para a luz. Ele a levou para a escuridão de sua tenda. No breu quase total, ele pediu ao carteiro para se acalmar e silenciar o coração. E naquele silêncio, naquela ausência de luz externa, a luz própria da esfera revelou as palavras gravadas com uma clareza perfeita. O capitão sorriu e disse ao jovem: "Você estava tentando iluminar a luz. Mensagens do rei não precisam da nossa ajuda para brilhar. Elas só precisam do nosso silêncio para serem lidas. E aqui está o que isso tem a ver com você hoje. Você tem tentado decifrar o sinal de Deus, o Dabar que ele te enviou, usando a luz do mundo. A luz da sua própria razão, a luz da opinião dos outros, a luz da sua ansiedade. Mas o Pai está te pedindo por 3 minutos no escuro. 3 minutos de silêncio. Para que a luz da própria mensagem possa finalmente falar ao seu coração. Você agora tem o nome do que acontece com você. Você tem o mapa na história de Daniel. E você tem a alegoria que te mostra o erro que você estava cometendo. Você não está mais no escuro. Você está de posse das chaves. Mas saber o nome do que acontece com você é apenas o primeiro passo. A verdade mais profunda ainda está por vir. Porque uma vez que você decodifica a mensagem, você se torna o portador dela. E isso te dá uma nova identidade, com novos nomes e novas armas. E é sobre essa nova identidade que nós vamos falar agora. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato número 1. Os sinais que você tem visto não são coincidência. São uma tentativa de comunicação direta do céu. Um Dabar, uma palavra-evento. Fato número 2. Existe uma entidade espiritual, o ofuscador, cuja tática é permitir que o evento chegue, mas embaralhar a mensagem para que ela se torne ilegível. Fato número 3. Você tem tentado decifrar o sinal com a sua própria luz, a luz da sua razão e ansiedade, o que só aumenta o ofuscamento,
como o carteiro com a esfera de cristal. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o Daniel no palácio de Belsazar, aquele que foi chamado para ler a escrita na parede que todos os outros veem, mas ninguém consegue decifrar. Você não é o único que vê o sinal, mas você é o único designado para traduzi-lo. Agora, o que vem a seguir é a sua nova identidade. Porque uma vez que um decodificador é ativado, ele recebe novos nomes, novas autoridades e novas ferramentas. Escute com atenção, porque estes são os seus nomes. O seu primeiro nome é o portador do sinal ilegível. Esta é a sua identidade atual. Você é aquele que carrega a marca da escolha divina, o sinal que pulsa e brilha, mas anda confuso porque não consegue ler o que está escrito nela. Você sente o peso da mensagem sem o alívio do significado. A implicação disso é que, ao receber a chave de decodificação, você para de ser um portador ansioso e se torna um leitor confiante da vontade de Deus. A responsabilidade do sinal deixa de ser um peso e se torna um privilégio. O seu segundo nome é o tradutor da frequência divina. Este é o seu chamado. Você é aquele que aprende a sintonizar o coração para além do ruído do ofuscamento, ajustando seu espírito para a frequência específica e limpa em que o céu está transmitindo a mensagem para você. A implicação disso é que o ruído do mundo, as distrações, as notificações, deixam de ser uma interferência e se tornam apenas um som de fundo. Você começa a ouvir a voz de Deus com clareza no meio da multidão, no meio do trânsito, no meio da sua rotina. A frequência se torna sua. O seu terceiro nome é o selador da mensagem recebida. Esta é a sua autoridade futura. Você é aquele que, uma vez que decodifica a mensagem, a sela no coração com um ato de fé, protegendo-a contra a erosão da dúvida, do tempo e dos contra-ataques do inimigo. A implicação disso é que a mensagem de Deus para você deixa de ser uma memória passageira e se torna uma fundação sólida. Você para de viver de sinal em sinal e começa a construir suas próximas decisões sobre a rocha da palavra que já foi decodificada e selada. Comenta agora uma só palavra, diferente da que você já escreveu. Uma palavra que sela a clareza sobre o seu espírito. Comenta aqui embaixo: clareza. Não é apenas uma palavra. É você declarando que o tempo do ofuscamento acabou e o tempo da decodificação começou. O algoritmo que te trouxe aqui não foi um acaso. Ele reconheceu um espírito que estava faminto por clareza. Não espere o próximo sinal passar por você sem ser lido, como tantos outros já passaram. O ofuscador conta com a sua pressa e com a sua distração para te manter no ciclo da dúvida. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem que eu vou te enviar é o protocolo para blindar o seu coração depois que a mensagem for decodificada. E agora, a primeira ferramenta prática: o decreto que começa a silenciar o ofuscador. O nome dele é o Decreto de Decodificação em 3 minutos. Você vai executá-lo ainda hoje, nos próximos minutos de silêncio que você tiver. É simples e poderoso. Passo 1. No primeiro minuto. Sente-se, feche os olhos e coloque a mão direita sobre o peito. Declare em voz alta, não na mente, 3 vezes. Sinal recebido. Frequência aberta. Respire fundo entre cada declaração. Isso alinha seu corpo com seu espírito. Passo 2. No segundo minuto. Visualize o sinal que mais tem se repetido para você. O número, a palavra, a imagem, como uma luz pulsando na sua frente. Sem tentar entender, sem forçar uma interpretação, simplesmente declare: Pai, em nome de Jesus, traduza para o meu coração. Eu estou ouvindo. Passo 3. No terceiro minuto. Permaneça em completo silêncio. Não procure uma voz audível. Não casse um pensamento. Apenas receba a primeira palavra, o primeiro sentimento, ou a primeira imagem que vier à sua mente como sendo a chave da tradução. Não duvide, não analise. Ao final do minuto, declare uma única vez, selando o ato. Mensagem recebida. Decreto selado. Amém.
O selo de confirmação será uma sensação de clique ou encaixe no seu espírito, como uma peça de quebra-cabeça encontrando seu lugar. Não é uma emoção, é uma paz de confirmação. E essa chave que eu acabei de colocar nas tuas mãos, esse decreto, ela é só a primeira peça. A clareza inteira, a cobertura contínua, está no que te espera no primeiro comentário fixado. O guia digital, Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade, foi criado para o portador do sinal ilegível. Ele foi feito para você, que tenta iluminar a luz com a sua própria razão e acaba mais cego. O ofuscador sabe que sua maior vulnerabilidade é a sua própria mente tentando ajudar a Deus. Ele usa a sua inteligência contra você, criando mais ruído, mais dúvida, mais ofuscamento. O guia te entrega rituais noturnos que não dependem da sua capacidade de entender, mas da sua disposição de receber. Ele cria uma cobertura de silêncio sobre você pelos próximos 12 meses, onde a voz de Deus pode ser ouvida sem a estática da sua ansiedade. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o ofuscador vai tentar fazer contra essa chave que você recebeu nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas. 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Eu não fui enviado para te dar um mapa sem te avisar dos dragões. Escute com atenção, porque conhecer a tática do inimigo é 90% da vitória na batalha. O ofuscador não luta de forma justa. Ele usa a sua própria mente contra você. E estas são as 3 armas que ele vai usar. A primeira tática é a da injeção de racionalidade. No momento em que você vir o próximo sinal, e ele virá talvez o número 444 no relógio, o ofuscador vai injetar imediatamente o pensamento: isso é só coincidência. Você está procurando o significado onde não existe. Pare de ser místico. Ele usará a sua própria inteligência, a sua lógica, para te convencer a descartar a correspondência celestial como um evento aleatório. A sua arma contra isso é o registro imediato. Ao ver o sinal, não analise. Não discuta com a voz da falsa racionalidade. Apenas toque o seu peito com a ponta dos dedos, um toque leve, e declare em voz baixa, quase um sussurro: registrado, endereço confirmado. Não é coincidência, é correspondência. Esse ato físico informa ao seu espírito que o pacote foi recebido e que a tentativa de invalidação foi negada no portão. A segunda tática é a da distração cirúrgica. Um segundo depois que o sinal aparecer e o seu coração acelerar, o ofuscador vai criar uma distração imediata e precisa. O seu celular vai tocar com uma notificação irrelevante, alguém vai te chamar pelo nome, a chave vai cair da sua mão. Qualquer coisa para quebrar a conexão daquele milissegundo, para que o fio da revelação se parta e você se esqueça do que sentiu. A sua arma contra isso é a âncora de registro. Crie um ato físico imediato para ancorar a importância do momento. Pegue o seu celular, abra um bloco de notas e anote a hora e o sinal que você viu e escreva ao lado a palavra Dabar. O ato de digitar, de registrar fisicamente, informa ao seu cérebro e ao seu espírito. Isto foi importante. Nós voltaremos aqui mais tarde. Você não deixa a memória se dissolver na distração. A terceira tática é a da sede por confirmação externa. O ofuscador vai te convencer de que o que você recebeu não é válido até que seja confirmado por uma fonte externa. Um profeta, um pastor, um segundo sinal ainda mais claro. Ele vai te colocar em um ciclo infinito de espera, te convencendo de que a sua própria conexão com Deus é insuficiente, que você precisa de uma validação humana para uma mensagem divina. A sua arma contra isso é a declaração de testemunho interno. Coloque a mão no peito novamente e declare com autoridade: a primeira testemunha é o Espírito Santo que habita em mim. A confirmação primária já foi dada e aceita. Eu recebo e selo esta mensagem agora, em nome de Jesus. Isso quebra o ciclo de dependência e estabelece a sua autoridade como um filho que ouve diretamente o Pai.
E essa sede por confirmação, essa dúvida que te isola, é exatamente a brecha que o ofuscador usa. Mas essas 3 armas são apenas as primeiras defesas. Existem mais 7 táticas que ele usará nos próximos dias, cada uma mais sutil que a anterior. Eu não consigo te entregar todas aqui. Elas estão mapeadas, uma por uma, com as suas contra-armas espirituais dentro do guia digital. Os 7 segredos espirituais, na oração da noite para vencer a ansiedade. Você vai precisar desse mapa esta noite, quando o ofuscador tentar dissolver o entusiasmo que você sente agora com um pensamento de cansaço ou descrença. Você vai precisar dele amanhã de manhã, quando a memória desta mensagem começar a perder a cor e a sua rotina tentar te convencer de que nada mudou. E você vai precisar dele especialmente nos próximos 3 minutos de silêncio, quando você tentar executar o decreto e o ofuscador pressionar com toda a força para te manter no ruído. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nos próximos 3 minutos de silêncio. Porque o pior obstáculo não é o ofuscador que vem de fora. É a voz de autossabotagem que já mora aí dentro, disfarçada de humildade. Existe um obstáculo que derruba mais escolhidos do que todas as táticas do ofuscador combinadas. É o medo de parecer mal agradecido. É uma voz sutil que soa piedosa e que diz: Deus já te deu tanto. A salvação, a vida, a família. Quem é você para pedir mais? Quem é você para exigir clareza, para pedir um sinal decodificado? Apenas agradeça pelo que você tem e fique em silêncio. Não incomode o rei com os seus detalhes. Essa voz parece humildade, mas é orgulho disfarçado. É o orgulho que te faz pensar que a sua relação com Deus é transacional, que existe uma cota de pedidos que você pode fazer. Isso rebaixa o seu Pai Celestial a um burocrata e te rebaixa a um mendigo na porta do palácio, quando ele já te deu a chave do quarto do filho. A sua defesa contra isso é declarar a verdade da sua filiação. Quando essa voz vier, responda em voz alta. Eu não peço clareza como um servo pede um favor, mas como um filho pede direção ao pai. A clareza não é um luxo, é uma herança. E um filho que anda na direção que o pai aponta honra mais o pai do que um filho que fica parado no pátio por medo de pedir o mapa. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Uma armadilha que não é do ofuscador, não é da sua falsa humildade. É algo que eu, o mensageiro, vou fazer com você antes desta mensagem fechar. E se você não estiver preparado para isso, todo o resto pode ser perdido. A armadilha que eu te disse que iria armar não é uma armadilha para você. É uma armadilha para o que ainda resta da sua velha identidade. É a armadilha da rendição. Porque a única forma de eu te entregar o que o céu me mandou te entregar é se você soltar o que você tem segurado com tanta força. É aqui. É agora. Nos próximos segundos, nós vamos fazer uma oração de selamento. E eu preciso que você confie em mim. Então, se você puder, pare o que estiver fazendo. Se estiver dirigindo, encoste o carro. Se estiver andando, pare. Feche os seus olhos. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar para o chão. Coloque a sua mão direita sobre o coração, sinta as batidas. Respire fundo uma vez. Puxe o ar e solte devagar. Nós vamos entrar em um lugar sagrado agora, um lugar onde o ofuscador não tem acesso. Agora, em nome de Jesus, com a autoridade que me foi dada como mensageiro para a sua casa hoje, eu te libero do peso de se comparar com os outros. Eu te libero da voz que diz que os outros ouvem a Deus com mais clareza, que os outros recebem sinais mais grandiosos. A sua jornada é sua, a sua frequência é sua, o seu sinal tem o seu nome. Está liberado. Eu te libero da vergonha que você sente por estar confuso, da culpa por não ter entendido os sinais antes, da frustração por ter deixado tantos passarem. Isso não era você. Era o ofuscador operando no ponto cego da sua alma. A culpa não é sua. E em nome de Jesus, o registro dessa culpa está apagado do seu coração agora. Está liberado.
Eu te libero agora do medo de parecer mal agradecido, dessa falsa humildade que te impediu de pedir clareza, de pedir mais. O seu pai se deleita em te dar direção. Um filho que pede o mapa honra o rei. Essa dívida espiritual que você achava que tinha com Deus, ela não existe. Foi paga na cruz. Está liberado para pedir, para buscar, para bater. Está liberado. E, finalmente, eu te libero de todas as vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. A voz de um pai, de uma mãe, de um professor, de um ex-parceiro, que te disse que você não era bom o suficiente, que você era sonhador demais, que você via coisas onde não existiam. Todas essas vozes agora são silenciadas pela única voz que importa, a do seu Criador. Está liberado. E agora que o terreno foi limpo, nós vamos chamar pelo nome o que precisa se levantar aí dentro. O tempo do portador do sinal ilegível, o tempo de carregar a mensagem sem conseguir ler, acabou hoje. Essa identidade está sendo despida de você. Nós a honramos, porque ela te manteve de pé até aqui, mas o tempo dela terminou. No lugar dela, eu convoco agora do mundo do espírito para a sua realidade, a sua nova identidade, o tradutor da frequência divina, aquele que para de tentar iluminar a luz e aprende a silenciar o ruído, aquele que ajusta a sua antena espiritual para a frequência exata e limpa do céu. Levante-se dentro de você, em nome de Jesus. E sobre essa identidade, eu chamo à existência a sua autoridade, o selador da mensagem recebida, aquele que não apenas decodifica, mas sela a palavra no coração com um ato de fé, aquele que transforma a revelação em fundação, aquele que nunca mais construirá sua vida sobre a areia da dúvida. Levante-se dentro de você, em nome de Jesus. Agora, com a sua mão ainda no peito, respire fundo e declare isso em voz alta, para que os seus próprios ouvidos escutem a sua nova certidão de nascimento espiritual. Diga, eu recebo meus nomes. Diga de novo, com mais força, eu recebo meus nomes. A esfera de cristal, que antes estava ofuscada pela luz da sua ansiedade, agora está na escuridão da sua rendição. E as palavras do rei começam a brilhar de dentro para fora. A mensagem está se tornando legível, não para a sua mente, mas para o seu espírito. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. O selo final ainda precisa ser colocado. Há uma última cobertura, uma última voz que precisa falar sobre você antes de você sair daqui. Fica comigo. O mais importante vem agora. E sobre essa nova identidade, sobre esses novos nomes, eu declaro agora a cobertura do Altíssimo. Eu declaro cobertura sobre a sua mesa. Que cada refeição que você fizer, cada café que tomar com alguém, seja um lugar de clareza e não de confusão. Que as palavras que saem da sua boca e as que chegam aos seus ouvidos sejam filtradas pelo Espírito Santo. Que o ruído do mundo não se sente mais à mesa com você. Eu declaro cobertura sobre a sua casa e sobre os seus, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre cada cômodo. Que o sono da sua casa seja profundo e pacífico. Que o ofuscador não encontre mais brecha nas conversas da madrugada, nas preocupações com o futuro dos seus. A sua casa se torna agora um território de decodificação, um lugar onde os sinais de Deus são bem-vindos e entendidos, e eu declaro cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos e sobre as suas oportunidades. Que cada porta que se abrir e cada porta que se fechar seja um sinal claro da direção de Deus, não uma fonte de ansiedade. Que o seu dom, o seu talento, a sua capacidade sejam usados para a glória de Deus, com clareza de propósito e sem o ofuscamento da dúvida sobre o seu chamado. O que você toca a partir de hoje prospera na clareza. Eu te vejo, eu sempre te vi. Eu te vi parado no trânsito, quando aquela palavra na placa saltou aos seus olhos e seu coração acelerou. Você pensou que foi um acaso, mas era eu te apontando uma direção, uma palavra-chave para a sua próxima estação. E eu registrei o seu susto e o seu desejo de entender. Eu te vi sentado na beira da cama, no meio da noite, olhando para o relógio e vendo aquele número repetido pela terceira vez. Você sentiu um arrepio e uma pergunta subiu ao seu coração.
Pai, isso é para mim? Eu estava ali no silêncio do seu quarto, confirmando que sim, era para você. Era a minha forma de dizer: eu estou no controle do tempo da sua vida. Eu te vi com o celular na mão, prestes a abrir um aplicativo para se distrair, e aquela notificação antiga subiu para a tela sem explicação. A frase que estava ali era a resposta exata para a oração que você fez 5 minutos antes. Você chamou de bug, eu chamo de dabar. Eu usei a tecnologia do mundo para te entregar uma mensagem do céu. Eu vi a sua frustração a cada sinal que passava, a cada conexão que se perdia. Eu vi você tentando juntar as peças, tentando iluminar a luz. E o meu coração de pai se compadeceu, porque o meu desejo nunca foi te ver confuso, mas te ver caminhando na certeza da minha voz. E hoje eu vi você parar, ouvir e receber. Eu vi você render a sua necessidade de entender com a mente e abrir o seu coração para receber pelo Espírito. E isso, meu filho, meu escolhido, agrada o meu coração mais do que todos os sacrifícios. O tempo do ofuscamento acabou. O tempo da clareza começou. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi parado no trânsito quando aquela palavra na placa saltou aos seus olhos e seu coração acelerou. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o ofuscador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado nos próximos 3 minutos de silêncio, quando a sua mente tentar racionalizar o que o seu espírito acabou de receber. O ofuscador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver aos próximos 3 minutos. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto da oração que você acabou de fazer, como cobertura ritual para defender o silêncio que você acabou de selar, porque o silêncio sem cobertura se enche de novo nos próximos 3 minutos de silêncio. E o ofuscador conta exatamente com a hora em que você está mais cansado para voltar. É menos do que o preço de uma noite de sono perdida. É menos do que o custo da sua paz de espírito por uma semana, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Não espere o próximo sinal passar por você sem ser lido. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o ofuscador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora, depois eu vejo, é só mais um vídeo. Não tenho dinheiro para isso agora. Amanhã eu resolvo, não vai funcionar para mim. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes dos seus próximos 3 minutos de silêncio. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o ofuscador fale mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo dessa rede, vou te entregar o protocolo de 7 dias para proteger e regar a semente da mensagem que você decodificou hoje. Porque receber o sinal é o começo, mas selá-lo para que o ofuscador não o roube amanhã é o que garante a sua vitória. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu.
qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, para selar tudo o que foi feito aqui hoje, para colocar a sua assinatura espiritual no decreto que foi liberado sobre você, pronuncia comigo estas 3 declarações, em voz alta. É o seu ato final de concordância. Diga: eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. E agora, pega o link deste vídeo e envia para uma pessoa. Apenas uma. O Espírito Santo já está te mostrando o rosto dela. Alguém que também está carregando uma mensagem sem conseguir ler. Alguém que tem visto os sinais e os descartado como coincidência. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. O guia da oração da noite também está esperando por essa pessoa no primeiro comentário fixado, para que ela tenha a mesma cobertura que você tem agora. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.